hoje a representação da equipe e o primeiro comando do técnico Hernan Crespo com o seu novo grupo, né, de trabalho, alguns velhos conhecidos, né, da primeira passagem, mas um elenco que é quase que 90%, até um pouco mais, diferente do que ele trabalhou, né? Então, tudo novo para o Hernan Crespo nesse trabalho agora em 2025. Exato. Para a gente começar, então, essa primeira pauta, hoje o São Paulo voltou aos treinos após a pausa que teve aí do meio do ano, natural pelo Super Mundial, volta a campo apenas em julho, em um jogo que ainda não tem data definida contra o Flamengo, que está condicionado também ao Super Mundial. Pode ser que não seja nem contra o Flamengo, né? Caso eles avancem aí para as fases mais avançadas da fase mata-mata do torneio, que aí não teria data, e aí eu quero ver quando vai ser esse jogo. Mas o São Paulo hoje voltou aos treinos, então, na Barra Funda, e aí hoje o dia começou com um papo, né, com uma palestra, entre aspas, do Hernan Crespo para o grupo de jogadores e também do Júlio Casares, né, então os dois conversaram ali com este grupo, e aí na sequência fizeram uma bateria de avaliações físicas, e aí o grupo foi dividido em três, né, que se intercalaram em estações de testes e exercícios de força. Lucas e Ferreirinha foram para o campo, orientados pela fisioterapia. Rafael, Jandrei, Yang e Leandro também foram para o campo e aí fizeram trabalhos específicos da posição com o novo, enfim, preparador de goleiros Gustavo Nepote, né? Então, tá aí as informações prévias do clube desse primeiro dia, que é tudo muito cedo, é tudo muito cru para a gente tirar qualquer conclusão. Serão dias importantes, né, Chacon? São Paulo, enfim, terá uma sequência, né? A gente sabe que faz muita diferença, é quase uma, assim, é quase não, né? Vira uma pré-temporada de novo, né, para esses caras, vira uma intertemporada. Então, aqueles mesmos problemas, né, das férias de assim, janeiro que a gente pode relatar, eles, entre aspas, também acontecem, por óbvio, os caras já estão mais também ligados com a temporada, já jogaram e não é uma distância tão grande, mas é um São Paulo, então, que tem já essa grade, e aí a gente lembra que alguns ex-jogadores tinham já voltado na segunda-feira aos treinamentos, né? Então, para também tentar antecipar essa parte, Oscar, Lucas Moura, o próprio Ruadineno, né? Voltou primeiro também, Ferreirinha, esses caras já estavam na Barra Funda fazendo a parte física, né? Não acompanhados ainda, né? Caleri também nesse processo, mas já fazendo a parte física. E hoje começa, então, né, deve começar na sexta-feira, a parte coletiva. E aí, Chacon, queria te perguntar um pouco da sua expectativa desse pouco tempo que claro, vai ter o Crespo, né, para trabalhar, para assim poder evoluir o aspecto coletivo da sua equipe em vias de uma temporada que já está bastante complicada, principalmente no Campeonato Brasileiro. São Paulo não pode mais assim patinar, né, não pode mais vacilar no campeonato. Eu acho que tem que ser um alinhamento muito claro de expectativa. Mas a sua expectativa pessoal para essa volta do Crespo e esses dias iniciais de trabalho, Chacon, o que você acha que ele pode já agregar nesse ambiente? Eu acho, Gabriel, que essa questão do Crespo chegar, o que ele pode agregar agora, vai mais numa linha de apaziguar os ânimos primeiro do torcedor, recomeçar, né, ter aquele ponto do fator novo, sabe, no elenco. Todo mundo vai querer demonstrar serviço, todo mundo vai se esforçar um pouco mais. É natural que isso aconteça quando você tem um novo chefe, uma nova supervisão, quando você está num emprego novo. Então, os jogadores, quando são contratados, eles tendem a chegar, né, digamos, tentando algo a mais, tentando colocar um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de ânimo, chegar um pouco mais duro na dividida. Então, tem o fator novo. Eu acho que uma coisa que diferencia o primeiro trabalho do segundo trabalho logo de cara é o tempo para você poder tentar ajeitar a casa antes de ir para campo, né? O Crespo ele chega em 2021 já com o Campeonato Paulista batendo na porta, se eu não me engano, entre 3 e 4 dias depois do término do Campeonato Brasileiro. Né? O São Paulo termina com o Visoli, chega o Crespo, ele já tem a estreia do Campeonato Paulista, se eu não me engano, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, foi até um empate, se eu não me engano, 1-1, alguma coisa desse tipo. 0-0, não lembro. Mas tem agora 15 dias para trabalho, quase, né? Se a gente for observar, até um pouquinho a mais, se a gente for
tratar dessa forma. Então, um pouco mais de 2 semanas para ele colocar em prática com os jogadores sua maneira de pensar, identificar características dos jogadores, identificar pontos fracos e pontos fortes desse elenco, para você já chegar o mais pronto possível para uma sequência difícil no Campeonato Brasileiro. Ele deixou claro na coletiva, né, que esse primeiro mês e meio de trabalho vai ser conturbado, porque é uma sequência muito difícil de jogos, e que lá para setembro as coisas vão dar uma apaziguada, ou pelo menos vai diminuir um pouco do ritmo. Não é, obviamente, o nosso desejo, mas é difícil pensar que o que apresentou o São Paulo até aqui, a não ser que tenha uma mudança de postura gigantesca, vai fazer, sabe, vai chegar nas 2 finais de Copas e brigar lá em cima no Campeonato Brasileiro. E acho que o Crespo ele também tem essa noção. Talvez que esse trabalho seja um trabalho para colher frutos lá na frente, não necessariamente em 2025. Isso significa largar a mão de 2025? Não. Mas eu acho que batalhas vão ter que ser escolhidas, sabe? Tipo, poxa, talvez não vamos conseguir uma dedicação total na Copa do Brasil, porque o Campeonato Brasileiro... E ele fala na coletiva também de apresentação que precisa recuperar pontos e recuperar postura no Campeonato Brasileiro de forma imediata. Então, eu acho que batalhas serão escolhidas, mas tendendo para o Campeonato Brasileiro, para não correr risco, que no dia 21 de dezembro vem a definição da tabela do Campeonato Brasileiro. Eu tenho certeza que nenhum torcedor de São Paulo quer ter como presente de Natal um rebaixamento. Então, acho que o foco nesse segundo semestre é deixar as coisas mais tranquilas para o São Paulo e, na medida do possível, ir avançando nas Copas. Exato, tem esse mesmo pensamento e é um começo de trabalho, né, Vanessa, que a gente comentava por aqui também, que não vai ser fácil para o Crespo, né? Obviamente ele já conhece os caminhos, então dentro das opções de mercado ele é o nome, né, que chega com uma adaptação entre aspas mais fácil, mas ele terá muito trabalho pela frente, principalmente pela situação no Campeonato Brasileiro. Você acha que mexe um pouco com essa ansiedade também do, enfim, técnico em dar uma resposta rápida, já tendo em vista de que o Campeonato Brasileiro ele é muito traiçoeiro, ele é muito ponto a ponto, e que ao mesmo tempo não é ele, né, que trouxe essa bagagem negativa da temporada. Pode ser que ele comece aí a perder pontos, a gente espera que não, né? Então assim, a gente espera sempre que ele chegue bem, mas ele não teve essa bagagem, né? Ele não teve esse lado carregado dos próprios jogadores. Acho que vai ter que ter um trabalho psicológico também importante nesses dias aí inaugurais do Crespo, né, Vanessa? E caminharemos aí para o fim do primeiro turno, né? E uma campanha que o São Paulo não gostaria de ter, né? Foi muito complicado. Esse lance de muitos empates meio que camuflou uma campanha que o São Paulo não vinha fazendo muito bacana, ali na mescla também com a Libertadores, a gente achando que estava tendo um bom desempenho por ganhar fora de casa, mas em casa não conseguir obter bons resultados, né? Enfim, acho que tudo isso realmente não cabe ao Crespo, né? E assim, o bom que é ele, nesse retorno dele, que ele já está mais... Ele tem uma bagagem maior, ele mesmo já falou isso, ele tem uma experiência maior de atuar em outros campeonatos, outras ligas também. É um técnico vencedor, por onde passou, realmente levantou taças, conseguiu conquistas, disputou jogos importantes. Então, isso é muito importante, né? E assim, uma das reclamações da primeira passagem do Crespo é realmente que ele não conhece muito bem o Campeonato Brasileiro, e tanto que foi isso que acabou levando ele até a demissão pela troca do Rogério Ceni. Só que assim, agora ele conhece, né? Agora ele tem uma noção um pouco maior de como é o Campeonato Brasileiro, de como que é essa disputa de ter jogos seguidos e jogos muito difíceis, que não tem jogo fácil realmente. A gente viu que é perder para o Mirassol no Morumbi, então não tem jogo fácil, não tem adversário que é mais simples que o outro, é complicado. Então, e no meio disso a gente vai ter desafios, mata-mata, e como o Chacon disse, lá para setembro já vai ter passado realmente as decisões. Então, assim, o torcedor vai ter que realmente ter paciência com tudo isso, porque até o Crespo se enturmar com o elenco, porque uma coisa ele vê realmente nos treinos o que vai acontecer, mas no jogo é que ele vai ter realmente essa experiência de saber que time que ele vai colocar em campo, que mudanças ele pode fazer ao longo dos jogos e das semanas, porque assim também o Crespo ele se adapta ao adversário, né? Pelo menos é o que ele fazia antes. Então isso é muito importante, ele olhar para o adversário, ver como que vai jogar, para ele poder montar o time com as peças que ele tem. E assim, quais peças que ele tem, né? Quem que vai retornar, quem que tá disponível, alguém chega. Então a gente tá, acho que é meio que uma incógnita esses primeiros dias até para ele. Então a gente fica até meio assim, como que o Crespo vai montar o time? A gente meio que não sabe também. Tudo muito novo. Só que assim, por outro lado também, novos ares, mudança e tudo mais, porque eu fico imaginando como seria esse retorno com o antigo treinador.
porque a gente ia ficar nessa incógnita de como seria o retorno do São Paulo, e assim, a gente sabia que o São Paulo ficava sem jogar, tinha aquele tempo para treinar, mas voltava e parecia que não tinha treinado. Então, assim, o que a gente espera é o mínimo de, ao menos uma mudança, uma diferença. Não vai ser, talvez, uma evolução muito grande, até porque os adversários são muito difíceis, mas eu acredito também que o São Paulo jogar fora de casa agora vai ser importante, porque dentro de casa não estava conseguindo obter resultados, então 2 jogos fora de casa, que a torcida vai apoiar, a torcida vai estar lá no Maracanã, vai estar em Bragança também, e assim, retornando para o Morumbi num jogo muito importante que é contra o Corinthians, e vai ter toda essa emoção e toda essa questão a primeira vez do Crespo, com o Morumbi lotado, então acho que tudo está colaborando para um bom recomeço do São Paulo, assim. Então eu acho que tudo isso pode ser muito positivo, mas aí vai muito de gestão do treinador, gestão da comissão técnica e a gestão do grupo também de entender e acho que agarrar esse momento. Venceu do Corinthians, tira o peso. A gente espera dessa forma. E aí, só para fechar também por parte de informação, tem uma expectativa boa, né? Perspectiva boa, assim, melhor dizendo, do Oscar e do Ferreirinha voltarem já nessa volta aí do Campeonato Brasileiro, já nesse primeiro jogo. Então a gente fica nessa expectativa, seriam muito importantes, né? Para ofertar mais opções para esse elenco, principalmente na meia. A gente vai falar da situação também do nosso querido Matheus Alves.